Egito. Ministro das Relações Exteriores do Panamá, Javier Martínez Acha, disse ontem, abre aspas, há uma grande surpresa que vai abalar o continente da América do Sul, fecha aspas. Irmão, você não ficou curioso? Deixa eu te perguntar, você não ficou curioso com esse negócio que esse cara tá falando aí? Hã? Não ficou? Irmão, tô curioso para saber o que vai acontecer. Irmão, vamos para frente, Pacaraima Notícias, urgente, presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou que não comparecerá à tentativa fraudulenta e ilegítima de tomada de posse do ditador Nicolás Maduro, mais um aliado do regime que os abandona, eles estão sozinhos. Space Liberdade, Edmundo Gonzalez, presidente eleito da Venezuela, garante a que os venezuelanos recuperarão sua liberdade em breve. Abre aspas, olha o que ele disse. Veremos todos muito em breve em Caracas em liberdade. Irmão. Space Liberdade, urgente. Maduro convoca exército e entrega armas para a população caçar opositores do regime. Olha isso. Pacaraima Notícias, olha. Cartazes de procurado com foto de Edmundo Gonzalez aparecem na fronteira Brasil-Venezuela com recompensa de $100 mil para quem prender o presidente eleito da Venezuela. Revista Oeste, olha isso aí. Oposição convoca protestos em massa e rebelião militar contra a posse de Maduro. Muitas imagens. Olha aí, o Ivan Kleber de novo. As pessoas começam a chegar nos locais marcados para a manifestação dessa quinta, hoje, né? Convocada por Maria Corina Machado. Olha isso aí, irmão. Meio Independente. Agora, manifestantes da oposição expulsam tropas de Maduro em mais uma cidade, dessa vez em Santa Fé. O pau tá atorando lá, irmão. Alan Lopes. Eita, o deputado mais querido do Rio de Janeiro. Quanto mais se aproxima o dia da posse de Trump, mais fica claro que ele não venceu simplesmente uma eleição para presidente dos Estados Unidos, e sim recebeu uma missão de libertar as nações da opressão maligna da nova ordem mundial. Rita Amadeu, obrigado, querida. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade espiritual pôde perceber pôde perceber a atmosfera maligna durante a eleição, ao mesmo tempo que conseguimos perceber uma sensação de cadeias sendo quebradas no mundo espiritual com a vitória de Trump. Os últimos acontecimentos estão deixando o inferno furioso. Não desanimem, pois o Brasil é prioridade nesse projeto de libertação. Nós venceremos a tirania. Entra lá nas redes sociais do deputado Alan Lopes e manda um abraço para ele aí, se você quiser, né? Manda um abraço para ele aí, se você quiser. Space Liberdade. Ontem, o Elon Musk... Eu não quero dar risada sozinho, né? O Elon Musk debochou do Justin Trudeau ontem, que é o ex-presidente, o ex-primeiro-ministro do Canadá, né? E o Space Liberdade publicou. Elon Musk debocha de Justin Trudeau, que se posicionou contra o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos. E o Elon Musk escreveu o seguinte para o Trudeau, respondeu numa postagem do Trudeau, disse o seguinte: garota, será que ele é mágico, irmão? Ele acha que é pelo jeito, né? Garota, você não é mais a governadora do Canadá, então não importa o que você diz. Olha aí, irmão. A notícia tá aí, ó, se você quiser conferir, né? Disclose TV, olha aí, direto da Inglaterra. Últimas notícias. Perfil Mac, muito obrigado, Deus abençoe. Parlamentares britânicos, o Congresso da Inglaterra, parlamento, né? Porque lá é parlamento. Parlamentares britânicos acabaram de votar contra
um inquérito nacional sobre as horríveis gangues de aliciamentos. É isso mesmo que você está ouvindo. O parlamento votou contrário. Agora eu vou mostrar um vídeo para você. Eu quero que você acompanhe comigo. Vamos ver o vídeo da Califórnia, o estado em que ela estava ontem à noite. Olha comigo. Ventos de mais de 100 km por hora estão varrendo a Califórnia, que é um deserto, você já sabe. A Califórnia é um deserto, você já sabe isso aí. Né? Dá uma olhada aí na situação dos incêndios, está destruindo a maior parte de grandes condomínios, né? Muitas casas, resorts, praias famosíssimas, né? Gente muito rica, né? Mora nesses lugares aí, muito rica. Olha aí. O estado mais woke dos Estados Unidos, você precisa saber disso, né? O estado mais woke dos Estados Unidos, o governador lá é um governador de esquerda. Olha o incêndio, irmão. O governador lá é um governador de esquerda. Os bombeiros, quando chegaram nos hidrantes, os hidrantes não tinham água, porque o governador não fez obras, como represas, barragens, para ter água nos canos dos hidrantes, então não tinha. Eu vou contar outra coisa para você. A Califórnia, meu irmão, eu até anotei aqui, ela tem mais de 2,5 milhões. Oi, Ângela, beijo, Deus abençoe toda a família. Olha o vento, irmão, olha o vento. Mais de 2,5 milhões de imigrantes na Califórnia. E lá na Califórnia todo mundo pode votar e é contra a lei pedir identidade. Então se o cara quiser sair de uma urna aí para outra e votar o dia inteiro, ele pode, a Califórnia. É o estado mais woke dos Estados Unidos. E o Trump foi... Os caras deram risada da cara do Trump, que já faz mais de 6 anos que o Trump está falando que precisava fazer queimadas controladas nas florestas da Califórnia. Por quê, irmão? Porque lá não chove. Lá existe um ditado, né, que diz que no sul da Califórnia nunca chove. Por isso Hollywood foi para lá. Porque Hollywood poderia fazer filmes o dia inteiro, a noite inteira, porque não chove lá. Então não tem problema, então não tem chuva, não tem água, lá é um deserto, né? E eles então deveriam fazer obras, e o Trump aconselhou que eles fizessem queimadas controladas. Por quê? Porque como as folhas vão caindo, vai acumulando muito material no chão da floresta. E como não tem chuva, não apodrece, não vai embora, aquilo vai se tornando um grande depósito que só some com fogo. Então o Trump aconselhava fazer queimadas. E esse governador de esquerda, o povo da esquerda, o Biden, todo mundo, dava risada do Trump. Fábio Tadeu, Mogi Guaçu, obrigado, Deus abençoe. E agora o Trump aí mostra mais uma vez que ele tinha razão, né? Então lá sempre tem fogo, porém nunca é em tamanha intensidade, porque os caras não fizeram as queimadas porque disseram que ia emitir dióxido de carbono, né? Ou seja, ia fazer fumaça e daí ia prejudicar todo mundo, aquela conversarada toda aí que você já sabe, entendeu? Então nós, eu e você, olhamos para isso e vemos ali uma desgraça anunciada, né? Então as celebridades estão dizendo que pagam o mais caro imposto dos Estados Unidos, porém o governador, que é de esquerda, tá dando dinheiro para os ilegais. Eles pagam salário para os caras, ajuda de custo, aquela coisa, e ele não gasta o dinheiro, meu irmão, para fazer as obras para combater os incêndios. Então o cara pega o dinheiro, dá para os pobres, né? Com salário, com ajuda disso, ajuda a maconha, ajuda a cachaça, ajuda droga, kit droga, né? Eles dão para os caras lá, isso não é piada, é verdade, tá? E inclusive diz que a casa do PD lá queimou toda, né? Que o que tinha lá queimou tudo, né? E teve umas outras celebridades que tinham casas lá de 50, 60 milhões, queimou tudo, irmão, tá? E que não tinha água nos hidrantes porque o governador não faz nada. Então tá vindo à tona que os caras que fizeram o L lá também tomaram no R, né? Então o governador democrata não faz nada. 2,5 milhões de imigrantes ilegais. E lá é proibido pedir identidade para todo mundo. Lá existe um ditado que diz assim, ó, nunca chove no sul da Califórnia. Então você já sabe, né, uma região muito rica. O PIB californiano é de 4 trilhões. 4 trilhões é o dobro do Brasil, só da Califórnia, para você ter uma ideia como é rico aquele lugar, tá? Então o PIB lá é de 4 trilhões e os caras não tinham água no hidrante para apagar o incêndio, porque o governador não fez barragem, porque o governador
né, cagou, né? E eles pegam o dinheiro deles e dá para os imigrantes ilegais, porque assim eles se mantêm no poder, é assim que eles fazem. Tá bom? Só para você saber aí, né, que as coisas estão acontecendo. Parece, irmão, que no final do ano teve um pastor aí que disse que entre o dia 1º e o dia 10 de janeiro iam acontecer coisas terríveis no mundo, terremotos, enxurradas, incêndios, coisas horríveis aí, né? Nós iremos ver, então, aviões cairiam, né? Um monte, e tá acontecendo aí tudo aquilo que foi falado, né? Pelo menos até agora ainda faltam algumas coisas. Acabou as notícias já, Thiago? Já acabou as notícias, eu vou ler os ventos para você. Eu tenho um vento hoje, irmão, dos resistentes, um vento do Corval que eu vou contar para você hoje, hein? Eu vou contar, irmão, o vento do Corval aí chegou, soprou forte hoje nos desdobramentos. Mas eu queria lembrar você que todos os ventos e todas as cartas narnianas, elas não são reais e verdadeiras. Elas são fictícias e são todas de ficção e não fazem relação absolutamente nenhuma com fatos, pessoas, instituições de verdade. Não tem nenhum tipo de relação. Se você achar qualquer coisa parecida, é só a sua imaginação, ok? Muito para frente, vamos lá, muito durex na veia e eu vou te contar. Ventos resistentes. As novas águias solicitaram aos corvos relatórios sobre o dia D e a festa. Já faz algum tempo. Esses relatórios subiram para a Nárnia do Norte e agora chegou a resposta sobre tudo aquilo que os corvos inventaram e colocaram no Babel. Então a resposta é o seguinte: as águias velhas e as águias novas não vão recuar. Isso é notícia do Corval. Nenhum relatório foi aceito e os narnianos do norte devolveram todos os relatórios que foram enviados pelas águias, todos, dizendo que eles são mentirosos e não demonstram a verdade dos fatos. Escute isso aqui. Estão ameaçando colocar todo mundo no curso. O grande corvo está com medo das águias. E dizem que o seu semblante de preocupação é evidente quando voa pelo corval. Este convite que chegou para o pelicano deixou o clima muito hostil entre o sistema. E que hoje os altos galhos à tarde vão se reunir para declinar sobre o que vão fazer com isso, pois ou eles fazem uma declaração de guerra contra o loirão, não dando o ticket dourado para o pelicano ir na festa do loirão, ou eles abaixam as calças e mostram a bunda. Estão numa situação muito difícil, segundo os corvos. O corvo-chefe disse, vazou um vento do corvo-chefe, abre aspas, dizendo assim: eu não tenho como conter as águias. Se as águias vierem para conversar comigo, eu vou ter que falar. Fecha aspas. Dizem que se o corvo-chefe rodar, roda todo mundo junto. Antônio Ramalho, muito obrigado. Deus abençoe você. As águias hoje mandaram um recado ontem de noite ou hoje de manhã, não sabemos bem o horário que o vento chegou, mandaram um recado para os corvais, dizendo que de janeiro não passa nada, que tudo tem que ser resolvido em janeiro. Ai, Jesus. Aí estamos rindo, mas é de nervoso. Segundo os corvos resistentes, os corvos caídos já trocaram duas, estão a terceira vez trocando seus espelhos, achando que as águias já encontraram baldes de milhos escondidos do grande corvo e de corvos outros. E os resistentes
disseram para você prestar atenção numa coisa. Você percebeu que o corvo escravo do macaco negro sumiu? Corval tá falando isso. Você percebeu que o corvo escravo pessoal do macaco negro sumiu? Ninguém mais viu nem ouviu falar dele? Você percebeu? Você não percebeu? Você percebeu, né? Você é safo. Eu não tinha nem percebido, né? E quando o corvo soprou, eu falei, é verdade. Ninguém mais viu? Ninguém mais viu o corvo escravo do macaco negro. Você percebeu que ele sumiu da área? Ninguém mais vê, ninguém mais ouve falar. Não é? Percebeu isso aí, né? Você sabe por quê? Porque ele foi afastado. Ninguém sabia, né? Mas aqui o vento sopra, que vento que sopra lá, sopra cá. Diz que ele tá na reta assim, irmão, que meu Deus, o trem tá vindo. O vento do pastor, presta atenção, que o vento do pastor tá vindo direto de Nárnia do Norte. E se você prestar atenção nele, vai alegrar o seu coração. Presta atenção. Águias inteligentes apontaram um plano do podre para derrubar o ônibus do Ed, para ele não chegar. Você entendeu? Querem derrubar o ônibus do Ed, para ele não chegar na terra do podre. Tá? Olha só. O podre cortou todas as comunicações com o mundo livre, com a net, VPN, fixas e móveis. As águias velhas enviaram um relatório ainda de madrugada dizendo que ele não quer que os ventos que estão soprando lá em Podre Central saia pela janela e chegue em outros territórios. Corvina enviou informações horas antes, dizendo que um grande embate vai acontecer na terra do podre, a mando do podre, e que os mercenários citados antes já estariam dormindo na terra dos pés juntos. Segundo ela ainda, não há uma confirmação disso, mas é o que parece. O Departamento do Reinado do Norte instruiu os abaixadores para não enviar representantes dos seus reinos para não comparecer ao evento do rei podre. Mas uma decisão histórica, veja aqui uma coincidência, de novo nós ouvimos a mesma frase. Uma decisão histórica está nas mãos do Rubi. Como foi o pastor que soprou esse vento? Ele disse, oremos. Ok? Secretária trouxe um vento para nós. Hoje, um escravo do Itamaraty, de gravata de seda, deixou escapar que dentro de algumas horas o gambá corno e amante pode sim fazer o tal pronunciamento. O que ninguém sabe é qual o enredo da música que ele vai cantar, ou de qual lado do muro ele vai ficar. Gravatas próximos dele apostam que ele vai largar o podre na mão, porém outros dizem que não. É uma incógnita, que ele vai manter a causa. Mas eles esquecem de um pequeno e importante detalhe. E aí a secretária faz uma pergunta. Preste atenção. Se podre for vivo para a Nárnia do Norte, sabendo que foi traído, ele protegeria o gambá morto? Claro que não. Essa foi a avaliação de muitos gravatas hoje cedo aqui nos cafés. Mas nós achamos que ele vai fingir de morto, como de fato está. Ou, de forma singela, vai fazer um aceno, tipo, não me viu.
Se alguém for para lá, para a Terra do Podre, para dar um olá, segundo a secretária, poderá ganhar um curso intensivo com direito à massagem em Nárnia do Norte, segundo Vênus. Vamos para as cartas. Macaco branco. Os grandes galhos receberam um duro golpe do pelicano e do loirão, mas pela dentomacia, algo que o sinistro não conhece, mas impõe. Pelicano usa o livro sagrado e segue o livro sagrado também como cidadão de Nárnia e contribuinte para mostrar ao mundo de Nárnia e principalmente para Nárnia do Norte que o verdadeiro rei de Nárnia do Sul é um gravata em curso pelo sistema criado pelo macaco negro e não por pecados que jamais cometeu. Os macacos negros estão esnucados, pois o loirão, ao convidar o pelicano para sua festa, deu para Nárnia do Sul e todo o sistema um ultimato. Ou teremos uma amizade daqui para frente ou seremos inimigos. O recado é claro e objetivo. Segundo o contato que fiz, o loirão prepara uma surpresa para blindar o pelicano com os holofotes do mundo livre e aberto. Loirão pode surpreender o mundo inteiro caso o pelicano vá à sua festa em Nárnia do Norte e lhe entregar ao vivo a maior honraria do Norte, o declarando um narniano do Norte, sob custódia do Reino do Norte, lhe dando liberdade. Sendo assim, os narnianos do Norte arrancariam o pelicano do sistema, mostrando ao mundo livre que, havendo qualquer retaliação a ele e seus pelicaninhos, responderiam por pecados internarnianos, pois ele passaria a ser um cidadão de Nárnia do Norte, com proteção e imunidade de tal reino. Sobre um abaixador de Nárnia do Norte. Pois é, tomara que esses rumores sejam verdadeiros. Scarface. O plano do Partido dos Ratos quer usar as transações do Tix para monitorar todos os narnianos para no futuro, alguns anos na frente, seus impostos serem acumulativos e com o tempo vocês não teriam condições para pagar. Assim, ou irão para um curso ou tomarão seus ninhos para quitar suas dívidas com o reino. E com juros elevados, mesmo havendo os confiscos, você continuaria devendo. Os ventos vieram de economistas renomados que, assustados, estão prevendo um desastre no futuro. Em resumo, é pavoroso. O plano do Partido dos Ratos... Deusa, 89 anos, Belém do Pará. Parabéns, irmã, Deus te abençoe. O plano do Partido dos Ratos precisa ser barrado imediatamente, e há meses venho repetidamente insistindo nisso. Ou vamos até julho começar a fazer outras contas. O próximo passo para eles são as grandes fortunas milísticas, que no entendimento do sociodalismo os colocariam em igualdade, o que é uma mentira das grossas. Será uma exclusão de capitais do reino e a extinção de prestadores de serviço e da famosa e sonhada CLT. Não havendo grandes fortunas e empresas, não há emprego, não há prestação de serviço e, o mais importante, não haverá dignidade. Em resumo, um pouco da terra do podre em Nárnia do Sul. Poste deveria ter caído, mas foi bom, pelo menos, que não caiu. Pelo menos vamos assistir eles caírem todos juntos. Mas não deveríamos estar abraçados a esse sistema nefasto que insiste em ser o libertador, mas na verdade é o grande capitão do mato. Sombra do Scarface.
vários elementos que hoje colocam o pelicano na crista da onda perante o mundo de Nárnia são claros. Mas a cartada, eu diria, o truco veio do loirão. O convite já esperado e comemorado por Pelicano e todos os seus clãs mostram a real relação que o sistema coloca perante os narnianos do norte. Mas como se diz por aqui, tudo está no cronograma e os propósitos são claros, expor todo o sistema, mostrando ao mundo que Nárnia do Norte só reconhece um rei em Nárnia do Sul, o Pelicano. Tal convite, o Golden Care, é um tapa na cara do sistema e um recado direto que Loirão é Pelicano. Macaco Negro se manifestou para sua patota e que a chance do Pelicano ir para Nárnia do Norte nessa festa é zero, mas terá que ter peito para publicar e oficializar isso. Mas é o que todos querem. Loirão quer uma reação ou uma declaração de guerra pública para justificar todas as suas ações que serão implacáveis. Como sei disso? Simples. Ontem, o Pelicaninho disse isso claramente e foi além. Esse convite é para mostrar para o mundo a dentadura imposta pelo velhinho do norte em Nárnia do Sul usando o macaco negro. E prestem atenção, segundo o Pelicaninho, haverá 2 Nárnias do Sul, de hoje em diante. Uma antes do convite dourado e outra depois. E o depois é muito melhor, não tenham dúvida disso, segundo o Pelicaninho. Secretária. Nárnia Central vai pegar fogo dentro de algumas horas e vai expor o desespero daqueles que ainda estão se mantendo em pose. O convite do Loirão ao Pelicano está sendo encarado aqui no Itamaraty como uma afronta direta ao gambá morto, agora amante e corno, e os próprios grandes galhos. Ontem, olhei nos olhos do macaco negro, um feito inédito, minhas pernas tremiam, mas devo admitir, ele é muito educado e gentil, e muitas vezes me perguntei depois de ontem, ao vê-lo na minha frente, como pode sair desse homem educado e gentil tanta maldade? Enfim, todos nós prestaremos contas a Deus, não é mesmo? No mesmo instante, na minha frente, vinham 2 dos seus escravos mostrando para ele uma folha seca dos defensores do Pelicano requerendo seu ticket de entrada em outros reinos. Foi quando, na minha frente, praticamente olhando nos meus olhos, ele disse com um sorriso: chance zero. Imediatamente falei com o fantasma em meu espelho narniano que decorreu os fatos extraordinários ao coruja, que segundo o fantasma quase caiu da escada rolante no shopping naquele exato momento histórico. Nós, dos desdobramentos, estávamos ali, diante da decisão do macaco negro, olhos nos olhos, com os desdobramentos. Uma coisa eu não tenho mais dúvida: Nárnia do Sul está sofrendo uma grande guerra espiritual que começa a se manifestar. Mas eu acredito do fundo do meu coração que isso é só o começo. Então, que venham os inimigos. Os resistentes. O motivo claro que os inimigos se expõem é quando um predador maior chega. Muitos correm, pois não há como combater, por exemplo, as águias. O convite do Loirão deixa um rastro que tira o sono do sistema se negarem. Loirão soltará os leões, velhas águias, novas águias, juntos para um inferno já programado. Se ceder, Pelicano volta abençoado e coroado príncipe do norte. Então eu pergunto, vão pular do fogo para a frigideira? O corvo-chefe deixou escapar ontem que Macaco Negro teme a ida do Pelicano para Nárnia do Norte, pois ao contrário do que todos pensam, ele, Pelicano, não ficaria por lá como um covarde. Voltaria e mostraria que não teme ninguém, pois não é covarde, e isso eu vi dele, o corvo-chefe, fantoche número 1, hoje do Macaco Negro. Isso mostra para o sistema quem é quem, e o Pelicano, além de um patriota de Nárnia do Sul, que pode ser coroado também como Narniano do Norte, que não deve nada, absolutamente nada, a uma árvore relativa. Obrigado.